Mulheres que mudaram eras, de Márcia Silva. Capítulo 2. O tempo de Esther. Uma mulher que mudou a história de dois povos, judeus e persos. Versículo para refletir. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Quem foi Esther? Uma jovem judia chamada Radassa, nome judeu, que se tornou rainha da Pérsia, também conhecida como Esther, nome persa. Esther foi filha adotiva de seu primo, Mordecai, um judeu levado com os cativos de Jerusalém para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Reconhecida por sua beleza, caráter e fé, ainda jovem, Esther foi levada para o palácio juntamente com outras jovens e encantou Assuero, rei da Pérsia, que a coroou rainha. Intercedeu diante do rei e salvou o povo judeu de um massacre. Embora fosse rainha, ela não ficou conhecida por causa de um reinado poderoso, mas por sua submissão e sabedoria. O contexto em que ela viveu. Esther viveu na Pérsia, o reino dominante no Oriente Médio após a queda da Babilônia em 539 a.C. Sua história se passa na cidade de Susã, uma das capitais da Pérsia, onde certamente ela cresceu. Esther se tornou rainha da Pérsia em 479 a.C. A Pérsia era a potência mundial da época e o rei Assuero, o homem mais poderoso do mundo. Ele governou a Pérsia de 486 a 465 a.C. Os judeus eram minoria, embora tivessem liberdade para voltar à sua terra. Muitos permaneceram na Pérsia por já terem negócios e posição no governo, como era o caso de Mordecai. O tempo a favor ou contra as mulheres? O profeta Daniel declara que é Deus quem muda os tempos, estabelece e remove reis. A história de Esther comprova isso e nos mostra como Deus a elevou à posição de rainha para interceder em favor do seu povo. Deus continua usando mulheres para realizar seus planos, mas se hoje os ventos sopram a nosso favor, houve um tempo em que sopravam contra. A história da mulher ao longo dos anos é marcada por uma corrida de obstáculos. Desde a queda do homem, a mulher passou a enfrentar preconceitos e sofrer perseguição pelo fato de ser mulher. Alguns registros mostram como a sociedade antiga enxergava a mulher. Podemos citar grandes civilizações como a grega e a romana, que consideravam as mulheres inferiores aos homens. Sócrates e Platão, filósofos gregos, afirmavam o seguinte: em todos os aspectos, o sexo masculino é melhor que o feminino, porque a mulher é dotada por natureza de pouca razão. Agostinho, considerado o pai da Igreja e um grande homem de Deus, afirmou: apenas os homens possuem a imagem completa de Deus. Lutero, o grande reformador da Igreja, disse: tire os afazeres domésticos de uma mulher e ela não será eficiente em mais nada. Afirmações como essas mostram como as mulheres eram submetidas no passado. Quando olhamos através da Bíblia, enxergamos outra realidade. Ela mostra como Deus valoriza e ama a mulher. Quando Deus deu a lei ao povo de Israel, havia muitas leis em defesa da mulher, para que ela pudesse ser amparada numa época que restringia seus direitos. Mas sua maior conquista veio através de um homem que mudou definitivamente sua condição: Jesus Cristo. Na cruz, Jesus restaurou a mulher à posição original em que ela foi criada, à imagem de Deus. Por compreender essa verdade é que o apóstolo Paulo afirma:
Desarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. É perceptível como a relação da palavra de Deus faz com que os homens enxerguem as mulheres através dos olhos do seu Criador. É por isso que, aonde o evangelho chega, a situação das mulheres muda completamente. Hoje, sem dúvida, as mulheres, de maneira geral, estão vivendo um tempo de oportunidades. Mas a questão é: o que nós, mulheres cristãs, estamos fazendo com a oportunidade que Deus nos tem dado? Será que estamos usando esse tempo apenas para conquistas pessoais? Porventura, Deus tem um plano em tudo isso, como ele tinha nos tempos de Esther? Se em um tempo no qual mulheres não ocupavam cargos de liderança, Deus usou uma mulher para interferir nos negócios do rei, ele pode nos usar de novo com o propósito de salvar nações. Ao ler o livro de Esther, entenda que o rei Assuero tipifica Cristo, nosso Rei e Senhor, e Esther tipifica a Igreja de Cristo, como também cada mulher individualmente. O tempo de Esther se aplica aos nossos dias, pois este é o tempo de Deus usar milhares de mulheres para salvar vidas. Que tempo é esse? Uma mensagem para refletir. O tempo de ser enviada é o tempo de a mulher ir a lugares aonde antes não podia ir, ocupando posições para os propósitos do rei. Eu convido você para refletir sobre a história de Esté e fazer as suas anotações no seu devocional diário. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até breve.